do culto, não foi, né? Mas os irmãos se sentiram bem louvando o Senhor, mas nós vamos dar início a esse culto de gratidão ao Senhor, este culto no qual nós estamos consagrando este imóvel ao Senhor também, louvando ao Senhor, né? Em seguida estaremos orando, e o hino está aí no boletim, acho que todos estão com o boletim, um hino bem conhecido, hino 154, só que a gente vai entoar numa versão diferente. Eu peço que vocês coloquem de pé. Hoje, como sempre, na presença do Senhor é sempre motivo de alegria, né? Mas nós estamos fazendo algo diferente, algo novo. Provavelmente esta casa, este imóvel, nunca teve um culto evangélico direcionado ao Senhor. E por aquilo que o Senhor nos dá permissão, por aquilo que o Senhor nos coloca como missão, temos a alegria e o privilégio de, o primeiro evento aqui, fazermos para o Senhor. É um momento de louvor, adoração, gratidão e consagração ao Senhor. E por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, precisamos da direção dele, da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então vamos orar. Eu vou pedir o diácono Washington, esteja orando, colocando as nossas vidas diante de Deus, colocando este culto nas mãos do Senhor. Pai querido, somos te agradecidos por esse domingo tão maravilhoso, ó Pai.
Obrigado pela noite de descanso e pelo prazer de podermos estar reunidos para louvar e bendizer o Teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo aqui nessa manhã, Pai. Quando aqui estamos nesse local, nessa residência, a qual está sendo consagrada a Ti. Amém. Pai, que Tu possa receber, Senhor Deus, com um cheiro suave diante do Teu altar, Pai. Por vez, Senhor Deus, da alegria da Tua igreja e poder, Senhor Deus, aqui tornar esse lar uma agência do Teu reino, anunciando a Tua palavra, para que todos que aqui adentrarem possam sentir a Tua presença. E tudo aquilo que não provém de Ti possa se sair desse local e vir somente a Tua paz. Possa estar presente aqui. Pessoas que aqui vierem, Senhor, sejam morar e entrar, do jeito que entrarem, venha a ser transformado, porque aqui é o local onde está sendo consagrado a Ti, Senhor. Use, Senhor, desses nossos lábios, use o Teu servo, pastor, ó Pai, dirige em cada parte desse culto, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Obrigado por tudo, oramos agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Mais uma vez eu vou pedir para você se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, tá aí no boletim, aqueles que puderem, tá? Quem não puder pode ficar sentado mesmo. Salmo de número 145. A palavra de Deus nos diz o seguinte: meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a Tua grandeza e sempre serei grato a Ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Deus é grande e merece receber aos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as suas criaturas te louvarão e te darão graças que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e cantarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os dificuldades e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor, e todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. A gente está falando que toda a natureza louva o Senhor, né, irmãos? E não sei se vocês prestaram atenção, nós temos um coro de fundo, né? São os miquinhos que estão ali, né, fazendo um barulho bem grande, mas nesse instante nós estaremos entoando o hino 329 do cantor cristão, Quantas Bênçãos.
Agradecer as bênçãos de Deus. Vou pedir à irmã Cátia que esteja orando, agradecendo ao Senhor por tudo que tem realizado nas nossas vidas e na Igreja Batista em Vigueira. Oremos, amantíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque a tua leitura fala que o Senhor é fiel e nós cremos que o Senhor é fiel em todas as circunstâncias, mesmo nós sendo falhos, Senhor. E hoje nós estamos aqui com o teu povo, Pai, reunidos para te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, Pai. Tem feito, ó Deus, na vida da tua igreja, Senhor. Obrigado. Nós só temos a te louvar e te agradecer, porque não é conquista nossa, mas é no teu nome, é no Senhor. E hoje estamos aqui, ó Deus, consagrando esse lugar, ó Pai, porque foi o Senhor que concedeu. Muito obrigado por isso, Senhor, e muito mais, ó Deus, o Senhor tem para cada um de nós. Amém. E, ó Deus, e nós te adoramos, porque o Senhor é um Deus de amor, de paz. E, ó Deus, é isso que nós desejamos, ó Deus, para esse local. Que aqui possamos falar da tua palavra, anunciar o teu evangelho, fazer tudo para o Senhor, ó Pai. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Como é bom receber os irmãos, né? Tem um bom número aqui, apesar de não ser um culto noturno, no qual a gente sempre tem um número maior, mas ter a presença de vocês aqui é algo muito bom. Mas melhor ainda a gente sentir a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, por tudo aquilo que Ele conduz às nossas vidas. Quando Deus ele chamou Abraão e ele tirou da sua terra, o conduziu para mostrando a terra prometida, ele deu uma promessa para Abraão. Ele falou que de Abraão surgiria uma grande nação.
E isso é bem interessante porque Abraão, quando ele olha para a realidade que ele estava vivendo, humanamente, era possível de considerar isso, né? Fazer uma grande nação de um homem só, né? E fazer, lá em Gênesis 25, versículo 1 ao 4, que não é o texto ainda que a gente vai meditar nesta manhã, vamos ver que várias nações surgiram através da descendência de Abraão. Mas essa promessa, ela se torna muito especial para uma dos filhos de Abraão, para Isaac. Porque da linhagem de Isaac, a gente vê se cumprindo lá verdadeiramente as promessas que está lá em Gênesis 12, 3, que fala que todas as nações da terra seriam abençoadas através daquela vida, através daquela família. E de fato isso foi. Hoje, a gente percebe, a gente vê, a gente conhece a conclusão dessa promessa, porque essa promessa ela chega até a família de Jesus, né? Propriamente falando a pessoa de José. Então, queridos, para essa promessa, que ela viesse a se tornar uma realidade, foi necessário algumas atitudes. Atitude de fé, atitude de obediência, e que nos é muito necessário em vários momentos da nossa vida. Abraão, ele enxergou além daquilo que as condições humanas dele se apresentavam diante dos olhos. Ele entendeu algo que estava além da sua vista. Ele enxergou algo que estava além do seu alcance. Ele confiou além das suas condições, além das suas forças. Ele obedeceu apesar das circunstâncias que se levantou sobre a vida dele. Por tudo isso, Abraão se torna de fato o exemplo de fé para nós, o pai de fé para nós. E nós somos influenciados até hoje pela atitude de Abraão, pela sua obediência, por aquilo que ele recebeu e acreditou. Porque se ele não tivesse acreditado, talvez a história tivesse sido diferente, mas ele recebeu uma palavra de promessa e ele acreditou nesta palavra. E hoje nós precisamos, queridos, resgatar os bons exemplos dos nossos heróis da fé. Diante de uma sociedade que vê como parâmetro vários comportamentos equivocados, aí, exemplos, né, errados, e coloca como prática para a sua vida, infelizmente até dentro do nosso meio mesmo, né, vê como um exemplo a ser seguido, mas que não está alinhado com a palavra de Deus. Nós devemos pegar os nossos heróis de fé e olharmos como inspiração para nós, porque eles não são heróis da fé simplesmente pelo fato de que conquistaram algo, mas porque conquistaram algo crendo nas promessas do Senhor e obedecendo ao Senhor. Por isso se tornaram os heróis da fé. Então temos que entender que neste mundo, queridos, ou nós estamos a construir ou a destruir. A seara, ela é pequena? Ela é grande. Tem muita gente. Talvez nesses poucos minutos que aqui nós vamos ficar, várias pessoas vão passar por esta rua, em frente a esta casa, e vão passar assim sem a presença de Cristo, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Os ceifeiros, eles são poucos. Os ceifeiros, eles têm, aqueles que estão já trabalhando, eles têm a sua carga aumentada porque há muitos outros que teriam condições de ajudar e não fazem. Então, sendo os ceifeiros poucos, aqueles que cruzam seus braços, ou aqueles que se recusam a fazer algo em favor ao Evangelho, ao trabalho, à obra do Senhor, aqueles que não se envolvem, eles estão dizendo que não quer construir, porque simplesmente ele não está fazendo nada, mas ao mesmo tempo ele continua ajudando, favorecendo a destruição que impera no mundo, porque cruza o braço, porque não faz nada. O trigo, queridos, não colhido, ele se perde. Nós, quando viajamos para o sul, nós vemos lá
boa parte de trigo não colhido. E ele fica lá, junto com o joio. Sabe o que vai acontecer? Quando tiver que botar fogo, quiser fazer alguma coisa, se perde. E por que não aconteceu a colheita daquele trigo? Porque alguém não esmiuçou, não se dedicou a olhar, a prestar atenção e fazer alguma coisa. E a mesma coisa é conosco, irmãos. Quantas pessoas agem assim no que diz respeito às coisas de Deus? Não evangeliza, não desenvolve os seus dons, não querem trabalhar para o Senhor, não usa os seus talentos, não se envolve com nada e quer ficar distante de tudo. Se não está construindo, está ajudando aquele que está neste mundo a destruir. Então devemos ser produtivos e devemos olhar para aquilo que Jesus nos exortou lá em Mateus 12, versículo 30. Aquele que não está a meu favor, está contra mim. Aquele que não me ajuda a juntar, espalha. Então, se eu não estou de um lado, eu estou do outro. Se eu não estou fazendo nada, eu estou do outro lado. Por isso, queridos, quando Deus nos chamou, Ele o fez para que sejamos ampliadores da obra dele, construtores, um povo abençoado para abençoar e abençoar a muitos. Não abençoar uma outra pessoa ao qual nós escolhemos, mas a todos aqueles ao qual nós tivermos acesso. E como abençoar? Dando dinheiro, dando recursos, alimento. Eu tenho que ter a obra, mas a minha fé tem que estar. Eu tenho que ter a fé, mas a minha obra tem que estar acompanhada. E eu tenho que evangelizar essas pessoas. Então tudo aquilo que o Senhor proporciona para a nossa vida nos habilita a viver uma vida de fé. A viver uma vida em que confia nas promessas de Deus, mas também é obediente às suas orientações. Coloca em prática aquilo para o qual Ele nos chamou, apesar das circunstâncias, como Abraão. Caminhamos nesta vida, queridos, enfrentando os mais diversos desafios. E por vezes alguns desafios deixam as marcas em nós, nos machucam, traz sofrimento. Mas para aquele que está em comunhão com Deus, sempre há esperança de um dia melhor. Após uma noite de choro, sempre vem a alegria pela manhã. Amém. Porque o Senhor se faz presente na nossa vida e faz das nossas vidas dias melhores, dias que a gente consegue sustentar aquela luta, aquela prova. Mas para quê? Para a gente simplesmente se contentar com isso? Não, mas para a gente fazer a obra do Senhor. E por isso, confiando na obra do Senhor, confiando naquilo que Ele provê na nossa vida, a gente descansa. A gente sabe que está vivendo um momento de luta, mas também a gente se prepara para que a nossa vida esteja alinhada com a presença de Deus, com os planos de Deus, para que Ele nos abençoe e nós sejamos bênção. Isaías 54, versículo 1 ao 5, ele vem a falar a respeito disso. Preparo e execução. Isaías 54, versículo 1 até o 5. Amém? Amém. Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome.
e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Glória a Deus. Amado Deus, que seja o Senhor ministrando ao nosso coração. E que possamos, ó Deus, confiar naquilo que o Senhor traz como promessa para as nossas vidas e tomarmos uma decisão com relação àquilo que o Senhor nos fala. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, queridos, ele começa com uma lembrança do poder e da fidelidade de Deus. Ele começa trazendo à mente uma situação dificultosa. Aquela que é casada, ela tem mais dificuldades do que aquela que está solteira. E o capítulo anterior, capítulo 53, ele traz a promessa da vinda do Messias. E neste versículo há uma referência da conclusão das promessas, daquilo que o Salvador viria trazer, mas acima de tudo, a respeito das promessas feitas a Abraão. A sua descendência crescerá, teria uma grande quantidade, qual já estava tendo naquele momento, mas essa promessa ela tem também um cunho espiritual, porque essa descendência é acima de tudo espiritual e alcança a cada um de nós. Somos povo de Deus, um povo ampliado. E para isso, irmãos, o povo de Deus, aquele instante, lá no Antigo Testamento, ele precisava se preparar para o recebimento das pessoas que tinham sido levadas para o cativeiro. Eles erraram, eles pecaram, tiveram consequências dos seus erros, dos seus pecados. Agora, Isaías estava trazendo a palavra de Deus falando que aquele povo que foi retirado das suas terras estariam voltando. E o povo de Israel deveria, de fato, acreditar nas promessas do Senhor, mas para isso deveria se preparar, porque ainda não estava acontecendo. O povo ainda não estava voltando, então precisava se preparar, ampliar com antecedência os seus espaços, o qual é dito ali no versículo 2 e 3, não esperar para ver e depois crer, mas fazer com antecedência, agir pela fé, com o objetivo de se preparar para a bênção de Deus. No verso 4, o Senhor mostra que conhece muito bem os sentimentos humanos. Ele está atento às dificuldades internas. Ou seja, ele fala, olha, prepare-se para a bênção. Vai ser uma bênção aquilo que há de acontecer na tua vida. Mas eu sei do teu medo. Eu sei dos seus traumas. Eu sei que quando você olha para o passado, você olha para as suas feridas. E ele, ciente de tudo isso, ele fala, a vergonha do seu passado, a humilhação feita pelos seus inimigos, os teus sofrimentos de outras épocas, eles não vão mais ocorrer. Porque agora, você não é mais uma pessoa solitária, não é mais uma pessoa abandonada. Você é uma pessoa o qual tem um esposo que provê, tem um Deus presente na tua vida. E aí o Senhor mostra que estaria recebendo cuidado e proteção de todo mundo. Caros irmãos, como é bom estarmos num lugar em que o nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. Esse local foi morada dos nossos vizinhos por longos anos. Não vou me arriscar aqui quanto tempo, talvez a irmã Manuelina saiba, né? Mas por muito tempo foi morada dos nossos vizinhos. E assim como há uma história na nossa igreja, que nem sempre essas histórias foram histórias de felicidade, de alegria, de riso, são bonitas de serem contadas, porque somos humanos. Com certeza aqui também nem sempre teve histórias bonitas, histórias de alegria. E aqui já teve marcas que nem sempre são boas de se lembrar, marcas de tristeza ao invés de alegria. E assim como muitos passaram pela nossa igreja deixando histórias boas, histórias alegres, histórias que queremos lembrar,
mas histórias nem tanto assim, outros com histórias nem tão boas assim. Nos últimos anos, muitos passaram por este local aqui. E a gente viu quanto transtorno trouxe, né? Quantas dificuldades trouxe. Mas uma coisa que chamou sempre atenção foi que a igreja teve paciência. Não paciência de esperar uma compra, porque, se eu não me engano, há uns 13 anos atrás, um pastor teve na igreja visitando, que era da convenção, e perguntou: por que vocês não fazem a proposta para comprar? Porque não era o tempo de Deus, né? Mas a igreja teve a paciência para cuidar daqueles que estavam enfermos, com dificuldade, né, que trazia problemas para a própria igreja, não revidando na mesma moeda, mas muito pelo contrário, tratando com educação, tratando com respeito, a ponto de, no final, né, a gente já ter um contato maior já com o antigo proprietário, e todas aqueles ranços, né, que existiam com relação ao cristianismo ou ao próprio evangelho já estavam caindo por terra já. Muitas vezes parava para conversar, e no momento de aflição a igreja socorreu, né? Mesmo muitas vezes tendo dificuldades, a igreja socorreu. Então, queridos, tudo isso contribuiu para que pudesse haver uma história. Mas chegamos ao entendimento, em algum momento dado por Deus, de que chegou o momento desses dois espaços se unirem. Porque a oportunidade não era oportunidade de homens, mas oportunidades dadas por Deus. Se unirem num propósito abençoado, de serem recursos da expansão do reino. Então, aquilo que a princípio não estarmos com um propósito em andamento, de fazer exatamente aquilo que a gente quer, de derrubar tudo isso e já começar a já trabalhar por causa das condições, e eu creio que as condições proporcionadas pelo Senhor, pelos olhos da fé, a gente crê que todo o propósito de Deus está em andamento. Há um princípio de um preparo para aquilo que há de vir. A última vez que eu tive uma grande dúvida e medo a respeito de tomar uma decisão foi na compra do nosso imóvel, do imóvel da nossa família. E aquilo foi difícil para mim, né? Porque era um compromisso muito grande. Mas aquilo que Deus fez há 6 anos atrás e tem feito até o dia de hoje, quando nós adquirimos, por exemplo, o nosso imóvel, o meu salário era um salário confortável. O que Deus fez? Né, permitiu que o salário fosse reduzido, achatado, amassado, né, fosse lá para o limite mesmo, né, e com tudo que tem acontecido, a gente tem visto que toda a questão da inflação, daquilo que tem acontecido, tem apertado para todo mundo, está difícil para todo mundo. A gente vai para o mercado, né, olhando, pensando no banco, né, quanto que a gente vai gastar, quanto não, mas tudo isso, toda essa história, eu vejo como um preparo de Deus. Eu vejo como o Senhor preparando todo um caminho. Em tudo isto, o Senhor tem provido para mim, para minha família, não só, irmãos, mas a cada mês Ele provê. São momentos como esse que vemos como é bom servir a Deus, como é bom confiar no Senhor, como é bom ter fé no Senhor, como é bom ter obediência no Senhor, o qual todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida muitas vezes nos dá medo, mas pela fé e confiança nós descansamos no Senhor e vamos passo a passo, sem desespero. Porque quando se tem fé, irmãos, e surge a dúvida, porque elas vêm, não vamos ser hipócritas, vêm as dúvidas, você recorre a Deus. Quando está faltando, né, o dinheiro para comprar aquele medicação, aquele remédio, você tem que fazer alguma coisa, você olha para a tua conta bancária e vê que o negócio não está bom, você vai aonde? Joelho,
É oração, é buscar o Senhor. Senhor, provê, dá direção, atue. E você recorre a Deus. E quando você clama ao Senhor, o que Ele faz? Fica em silêncio? Ele responde. Então, quando você está com medo, você recebe uma palavra que te leva a ser corajoso. Te dá uma palavra que faz você ter a confiança, não em você, não em homens, mas a confiança nele. O Senhor, Ele conhece os nossos sentimentos, que são falhos, fracos, e Ele está atento para que esses pensamentos, esses sentimentos não atrapalhem o desenvolvimento da nossa vida, de tudo aquilo que Ele proporcionou, quer proporcionar para nós. Mas para isso é necessário desenvolver também a fé e a obediência. Então, quando eu estava com medo e dúvida, eu orava, né? Assim, que isso, meu Deus? A conta bancária não dá para comprar um imóvel. E eu creio que os irmãos também faziam isso. Mas a dúvida vinha ou não vinha. No dia da decisão da compra, né, um silêncio que eu falei, o medo está presente ali. Né? Mas o Espírito Santo de Deus deu aquele ânimo e aí foi tomada a decisão. Então, queridos, por que nós agimos dessa forma? Porque nós atuamos dessa forma. Porque nós muitas vezes olhamos para as nossas mãos e elas estão vazias. Elas estão muitas vezes sem recursos. Mas o Espírito Santo vem e fala, olha, para de olhar para a tua mão. Para de olhar para os teus recursos. Olhe para aquilo que o Senhor prometeu. Porque fiel é aquele que promete. E é aquele que prometeu. Então nós confiamos na fidelidade de Deus. E confiamos nas suas orientações. Hoje nos preparamos para algo que ainda não vemos acontecer. Ou talvez, como Moisés, pode ser que nós possamos contemplar simplesmente com os nossos olhos e não desfrutar da execução daquilo que a igreja tem como objetivo para esse imóvel. Mas o que importa, queridos, é que nós somos participantes de algo que é projetado por Deus. Não importa se de repente você vai estar aqui correndo para um lado, para o outro, correndo atrás da criança, mas que estamos no centro da vontade de Deus. Estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu para que nós viéssemos a fazer. O Senhor nos mandou preparar-nos para a bênção que Ele há de trazer. E nisso confiamos. E isso nós estamos fazendo. Estes dois locais, eles precisam ser usados, né? Esse local do terreno adquirido, do imóvel adquirido, e já aquele que é parte da igreja, esses dois imóveis, eles precisam ser usados em todo o seu potencial. Porque para isso o Senhor tem nos preparado. Algum tempo atrás nós construímos salas que estão vazias ainda. Nós agora temos um terreno que nós estaremos utilizando para as mais diversas atividades. Mas o que nos falta, irmãos? O que está faltando para as coisas acontecerem? E aí eu volto à introdução. Nos faltam pessoas dispostas a servir. Nos faltam pessoas que sentem, entendem a missão do Senhor. Ser pessoas que sejam expansoras do reino de Deus. Que sejam dedicadas à obra do Senhor. Precisamos de frequentadores, sim, irmãos. E estes, em nome de Jesus, de acordo com as misericórdias do Senhor, eles serão tratados pelo Senhor, eles serão alimentados espiritualmente, eles serão fortalecidos. Mas nós precisamos entender que a seara ela é muito grande. Quanto mais a gente fica de braços cruzados, quanto mais a gente evita se envolver com as coisas de Deus, se dedicar às coisas de Deus, as coisas vão piorando. É o que a gente está vendo. Se você ficar aqui durante a noite prestando atenção, você vai ver como está cada vez pior. Não é só neste bairro, acredito que no bairro dos irmãos, no bairro lá, né? Cada vez as coisas estão piorando. Mas por quê? Porque muitos daqueles que entram para o reino, muitas vezes não querem se identificar. A vergonha, a timidez,
as limitações, às vezes, que a gente fala, eu tenho dificuldade intelectual de entender, de fazer, o conhecimento me falta, os problemas que vêm sobre a nossa vida particular. Mas, queridos, nada disso pode ser impedimento para nos dedicar ao Senhor e obedecer ao seu chamado. O Senhor nos chamou e tem nos levantado para ampliar, queridos, para todos os lados, a obra do Senhor. O Senhor tem nos chamado para sermos receptores de vidas. Ontem a gente estava trabalhando aqui e passou uma pessoa e ficou olhando assim com um olhar meio estranho e eu entendi o que ele estava vendo. Conheço a pessoa e muitas pessoas falam assim, mas por que fulano está dentro da igreja lá? Porque lá é local de pessoas que precisam de tratamento. Eu preciso de tratamento, irmãos. Tem alguém que seja perfeito? Tem alguém que não precise do tratamento do Senhor? A igreja é exatamente este local de pessoas que precisam receber cuidado. Se ela fosse perfeita, não precisaria estar na igreja, já estaria na glória com o Senhor. Mas todos nós precisamos passar por isso. E nós que já passamos por isso, que estivemos num momento ferido e fomos tratados pelo Senhor, temos que olhar para essas pessoas e ver que elas estão feridas, ferindo umas às outras. Elas têm sido machucadas por essa sociedade e estão fazendo com que essa sociedade fique cada vez mais machucada. Lidam com uma sociedade doente e tornam ela cada vez mais doente. E para isso nós precisamos entender o chamado de Deus, um chamado de ampliar, de trabalhar, de se envolver, de ministrar, de orar, de se importar. O caminho para o acesso a essas famílias, irmãos, que estão afligidas, que estão passando por tudo isso e precisam desses cuidados, desses tratamentos, é um caminho através do Evangelho, é um caminho através da tua vida. É um caminho através do nosso esforço de nos colocarmos à disposição do Senhor. Mas todos precisam entender o seu chamado, a importância dele para a obra do Senhor. Eu só tenho condições de carregar, que assim seja, carregar uma cadeira, irmãos. Porque a tua presença já é importante. Como é bom ver um irmão que muitas vezes passa ou vê assim, eu vou ajudar, e chega aqui, como aconteceu ontem, né? Era um trabalho que tinha uma grande obra a ser feita, né? Muita coisa a ser feita, e foi chegando irmãos, um trabalho que duraria um dia, foi em 2 horas. E como foi bom! E assim é para a evangelização, irmãos. É estarmos juntos. Eu não tenho condições, de repente, de falar, de ministrar para outra pessoa, mas estou junto no trabalho, na obra, eu me envolvo com esta obra. Se não nos colocarmos à disposição para construir, irmãos, nós estamos coniventes com a destruição que tem assolado esta sociedade. Precisamos entender esse chamado do Senhor. Se não estamos a favor dos planos de Deus, estamos contra os planos do Senhor. Se não estamos ajudando a juntar, estamos ajudando a espalhar. Não existe neutralidade, irmãos, pois quem é neutro não se colocará à disposição do Senhor. Quem é neutro não colocará a presença de Deus como obra redentora através da sua vida. Precisamos, irmãos, escolher um lado, e o lado certo é fazendo a vontade de Deus. Vamos caminhar com fé, vamos caminhar unidos, se importando um com o outro, com a presença do nosso irmão, ajudar o outro que passa por alguma dificuldade, entendendo o outro, entendendo as dificuldades, o jeito de ser das outras pessoas, entendendo para que a gente se torne de fato um em Cristo e a gente consiga os objetivos
para o qual o Senhor nos chamou a cumprir. Então, irmãos, o Senhor nos chamou nesta manhã, ou neste dia, ou tem chamado todas as nossas vidas, para que nós possamos ampliar as portas, ampliar as tendas. Porque há de chegar um dia que essa tenda receberá uma grande quantidade de pessoas. Amém. Mas precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos, como igreja e individualmente, fazer a palavra de Deus acontecer na nossa vida. E assim, irmãos, as promessas do Senhor que está lá no final de Isaías 54, versículo 17, há de acontecer na nossa vida e na nossa igreja. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. O Senhor há de te proteger, o Senhor há de te capacitar. Você está numa luta, mas o Senhor estará nesta luta com você. Amém. Mas se coloque à disposição do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, Santo e Eterno Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor esteja atuando sobre as nossas vidas para que possamos compreender e colocar em prática a Tua Palavra. Fique conosco, Deus. E ainda que o Senhor esteja capacitando-nos a ter fé, a confiar e a fazer a Tua vontade. Amém. Perdoa os nossos pecados, Deus, e ajude-nos a sermos diferentes, sermos melhor, ó Deus. Mas esse melhor não é por aquilo que nós produzimos em nós mesmos, por aquilo que nós achamos, mas é por aquilo que nós damos oportunidade de o Senhor fazer na nossa vida e através da nossa vida. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Dedicação no boletim está aí. E você fará isso como uma oração com toda a sua fé. E vamos falar bem forte estas palavras que aí estão. Dedicamos este imóvel àquele de quem procede toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, Deus nosso Pai, para a honra de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e para louvor do Espírito Santo, o Consolador, fonte de luz e vida. Dedicamos este imóvel a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dedicamos este imóvel para que seja um instrumento de apoio à pregação do Evangelho, para que os pecadores se arrependam e para que os crentes em Cristo Jesus sejam edificados no conhecimento espiritual da verdade e em todas as esferas da vida em Cristo. Dedicamos este imóvel como instrumento na pregação do Evangelho. Dedicamos este imóvel ao Senhor para que seja um local para a salvação das crianças, a preparação dos jovens, o consolo dos anciões e a evangelização do mundo inteiro para ajudar os necessitados, para promover a fraternidade do gênero humano e, finalmente, para a extensão do reino de Deus, dedicamos este lugar. Dedicamos este lugar para a glória de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, declaro este imóvel separado de todo o uso profano e consagrado a servir o reino de Deus Todo-Poderoso, a quem seja a glória e a majestade, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Doce Espírito aqui.
obrigado, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida do teu povo e através da vida do seu povo. Que a tua doce presença, ó Pai, possa ser o nosso ânimo, nossa força, ó Deus. Que possa ser a nossa direção, ó Pai, o nosso conforto e consolo diante das angústias, diante das dúvidas, diante dos momentos de aflições. Nós possamos sentir esta presença, ó Pai, e fazermos aquilo que é agradável ao Senhor. Não fazermos aquilo que nós queremos, mas aquilo que é o teu desejo, ó Pai. Então, Deus, eu te peço que em nome de Jesus abençoe a Igreja Batista em Vinhedo, para que o teu povo, ó Deus, possa ser um canal de bênção neste bairro, ó Deus, nesta sociedade, aonde teu povo estiver, ó Pai, aonde teus servos estiverem, que a tua presença seja sentida, Deus, e que este local, Pai, possa ser um local de bênçãos, que possa ser um local no qual a tua presença seja sentida, e que o Senhor esteja, Deus, fazendo o teu povo um povo abençoado aos seus lares, debaixo da tua paz e da tua presença. Que o Senhor esteja dando, ó Deus, um dia abençoado para cada um, de paz, harmonia, alegria, felicidade, ó Deus, em cada lar. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. É que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar.